programa de hoje, teremos a menina mulher que conquistou as redes sociais com seu jeitinho maroto. Quem sou eu? A influencer e imitadora, host do Vênus Podcast. Que não pode faltar na mala do Whindersson. Com vocês, Yasmin Ali Yasmin. Muito bem, presença ilustre. Presença ilustre. E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? Da Yasmin, que você vê lá no Vênus Podcast. no Vênus, Exato. que é lá do Barbalha. Sim, Barbalha, do Igor. Jardim. Igor 3K. Salve, família. Igor 3K. Por que é Igor 3K? Ixi, não pergunta. Não, por que é ele? Por quê? Como é que Eu alguém vou chama Igor? chutar. Ele era um cara da internet. Acho que você sempre tem um codinome beija-flor, arroba alguma coisa. É. Ele produzia conteúdo. Conteúdo de games, né? Não é? Geralmente nos jogos. 3 mil alguma Ele e o Monark. coisa. O Monark também era. O Monark era do Minecraft. O Monark era das crianças. Discordo. É liberdade, pô. Tô falando de liberdade. Ô Yasmin, e você lá, sucesso, hein? Você e a nossa querida... a Cris. esteve aqui. A Cris esteve aqui, ela e o namorado lá. Ela esteve Cara mais bonitão, um recentemente. barbudinho. É o Alba Bonito. É, o Titi. É, um barbinha mineiro, né? Ele é mineiro. Teve Faz aqui 3 gente anos fina. que eu não venho aqui. A gente Gente veio em 2021, no Caramba. primeiro ano do Vênus. Ah, Acreditam? sim. Mas você veio aqui, era esse estúdio? Não, era o outro ainda. O estúdio lá embaixo. Isso, que a gente ficava daquele lado lá. Não, foi aqui mesmo, só que foi numa outra disposição. Era outra mesa. Isso, outra disposição e outras cores também, né? Não, Agora mas vocês estão antes chiques da demais. pandemia, antes da pandemia, A gente você veio em veio? 2021. Depois da a pandemia foi Na 2020. pandemia ela veio praticamente. Durante. Que foi quando começou o Vênus, né? A gente E começou lá, nesse sucesso período. total? Nossa, cara, graças a Deus estamos chegando aí a 1,5 milhão de inscritos. Ó. Faz Mas 3 anos de projeto. Cacau. Ah, Muito. Cacau Show? Cacau Show. Cacau Show? show a gente tá conseguindo se manter, sabia? Não, mas não, tô falando se ganhar mantém, dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. Se não Ah. ganhar dinheiro agora, quando ficar velho, ferrou. Não, a gente tá fazendo o nosso pezinho de meia. Tá. Se eu parar de Boa. trabalhar hoje, por exemplo, eu consigo viver até terça-feira. Não venha fazer piadinha, não. Até terça ela tem. Fazer, tá melhor que a Terça de gente. 2050. fazer piadinha com coisa séria, não podemos fazer, Outro dia não. eu postei isso, aí o nosso CEO mandou mensagem e falou, tá tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Eu falei, não, era brincadeira. E lá, às vezes eu vejo os podcasts. Tem bastante, né? Putz, tem bastante. Lá na casa virou é o maior guarda-chuva de podcasts do Brasil, né? O Studios Flow. É. E a gente continua em constante expansão. Que legal. Foi demais É lá. difícil, né, entrevistar a gente, né? Todo mundo tem muito podcast. O difícil é o casting. Eu imagino que você já entrevistou várias vezes, inclusive as mesmas pessoas. Não, inclusive a Raquel já esteve lá. A doutora Raquel, que estava sentada Aqui? aqui. Ó. Ela já esteve Te roubou lá. a pauta de você. Né? Deve ter A gente faz assistido a isso. Paulinha. Não, porque você sempre tem que trazer um convidado. Às vezes esse cara repete. E é longo. E é longo. É longo. O deles, eles E é ficam, longo. né? Às vezes 2 horas. Você Isso. bebe também lá? Lá no Não tem programa. bebida? Lá? No... Ah, Porque a tem gente- uns que tem bebida. É Os caras verdade. bebem. do Durante Vilela. a pandemia, quando a gente fazia à noite, a gente tomava alguma coisa. A Cris não bebe. Eu tomava, às vezes, um hidromel lá, que é o nosso patrocinador. Mas o Flow é à noite agora. E eles bebem, tem o barman e tudo mais. Agora o Vênus tá ao meio-dia, concorrendo com vocês. Mas né? você faz ao vivo? A gente faz ao vivo ao meio-dia. Só hoje que não teve, a gente não tá fazendo de segunda a sexta. A gente tá fazendo de 3 a 4 lives por semana. Porque, Tá bom. justamente por isso... É, vocês A trabalham agenda de ficou terça a muito- quinta, gostoso. É o né? plano do Puta, eu não Eu sou tô plano tentando aqui. fazer. Eu falei já. É o mundo ideal, né? tão rico. Eu tô tentando fazer isso agora aqui, fazer 2 programas, quarta e quinta. Então, Então, um é no uma primeiro e um no frequência segundo legal. semestre. É. É uma frequência legal e também de final de semana a Cris faz show, né? Porque ela faz stand-up, então ela acaba viajando, mas essa frequência tá super legal. O difícil agora, depois desses 3 anos e quase 600 episódios, é a gente nichar o nosso conteúdo. Porque quando a gente começou, era pandemia. Todo mundo assistia qualquer Verdade. convidado, entendeu? Qualquer pauta, a gente podia abraçar o mundo que a gente tinha audiência. Agora, com o passar do tempo, a gente vê que os podcasts de nicho Sim. são os que estão tendo mais sucesso, né? Então, tem- Tipo como nicho? Falar sobre falar dentista, sobre esporte, igual o Alba. falar Isso. sobre games, falar sobre música. Não, linhagem geek, Foguete. então. É, Tem uma entendeu? comunidade. o Linhagem sei. Geek Tem uma é comunidade. dos nerdola. Sabe o que é Nerdola. nerdola? Os nerdolas, Você sei. sabe o que é? Claro que eu Você sei. é pra O Frentex? meu público, Não, mas não é nerdola. O seu não é nerdola. o meu público tem metade nerdola no Não, meu público. O nerdola é o nerd de extrema direita. É, Nerd é o boiola. nerd Então, eu acho que é fascista aqui, ó. mais o Sou público eu. aqui, né?
É o Nerdola, é o nerd de É os extrema nerd direita. fascista aí, ó. Ultra-direita. Joga videogame com a arminha. Eu sou ultradireita. Ah, então eu tô no Você é caminho. o- Eu sou Tá. ultra. Eu chego a ser um fascista. Fascistíssimo. Fascistão. Fascistão. Então, tem esse nicho Eu chego a ser nerdola, um por exemplo. fascistão. Mas você é um sucesso, pô. Você recebe todo mundo. Pô, a gente é um espaço bem democrático. assim, Você acaba recebe todo recebendo mundo. Mas você acha que isso vai acabar, o receber todo mundo? A gente percebe que sim, que tem se encaminhado para um nicho mais específico. Então, talvez se a gente focar mais no público feminino, talvez. Porque o Vênus, ele nasce como o primeiro videocast feminino do Brasil, mas não para perder todo o público masculino. Quando a gente chegou, só tinha 5% do público feminino e nosso objetivo era fazer crescer. E a gente chegou no 50-50. Ó. Melhor dos dois mundos, né? Então, a gente nasceu assim, só que a gente percebe que cada vez mais a gente tem que escolher um público-alvo. É mesmo, é? De verdade. E qual é esse público? Aqui nosso público é AB, É isso analfabeto aí. e burro. que O domina. nosso público domina Mas é classe fiel. A e B. Sim, Não, 70 filha- mais. Fielzíssimo. A gente só não sabe o que tem mais, né, Sam? Não, a gente tá com dúvida. A gente não A sabe. gente acha que mudou. Que É. era mais analfabeto e esse ano tá mais burro. Mas a gente tá indo. A gente analisando. trabalha E o com C&D? esse- A gente C&D trabalha não gosta com o da público- gente. C&D detesta. Entende. Gente. Só o público Não A. entende a piada. Público AB é um público fantástico. Aliás, uma salva de palmas para o nosso público. Boa, te amo. Homenagem ao nosso público. É um público fantástico. E vou dizer uma coisa pra você. E um público bacana. Sim, um público fiel. que tá Fiel, sempre bacana. acompanhando o programa. verdade, Isso mesmo. É Isso é verdade. muito legal. Porque pra vocês estão há quantos anos Putz, aqui na Jovem eu tô Pan? aqui há Desde todos. 93. Cara, eu admiro demais o fato de vocês estarem sempre se mantendo e se reinventando. Mas isso Sem É deixar- arrastado também. Sem deixar Sem- pra sem- quase ninguém. Sem muita Não é, vontade, mas tá aí. teimosia. Isso chama-se teimosia. Teimosia ganância. e custo baixo também. Teimosia é Você bom. apanha, mas fica de pé. É É isso uma aí. teimosia. que Ô, Yas- a gente vem todo dia. Mesmo sabendo que tá Fala, forçando pô, a barra. Fazem de tudo pra gente desistir. Todo dia birra, a gente tá é aqui, só ó. birra. É de Os caras birra. vêm falando, que merda esse programa. Aí vem um, muda a direção, enche o saco. Vai um, enche o saco. A gente pega a folha de arruda, que é ó, pra tirar o mal. É, do eu cara. sei, Capimento. Tem Perfeito. o Tampa sexo. um umbigo, né? Tampa um bico, o faz quê? de tudo aqui, ó. Mas a gente vem todo dia. A gente não Tá feio com desiste, né, cimento, Sam? umbigo. Tem que trazer a Márcia sensitiva aqui pra E dar a uma... gente vai Veio. E a gente vai Já piorando. veio. Ela veio aqui pra Então, mas somar. agora eu fiquei curioso. Agora eu fiquei A curioso. Lene. Porque, por exemplo, você fala que tem que ser mais nichado. E aí, mas vai ser o quê? Um público mais feminino? É. O assunto, você disse? Isso, os temas que o público feminino mais se interessam. E às vezes não é muito óbvio. Por exemplo, o tema de assassinatos, que a gente Sim, vocês estavam true falando crime. aqui, True Crime. Mulheres assassinas. A gente tem agora o Vênus Madonna. Investiga, que é um quadro só sobre quadros de true crime. E aí, o nosso maior público de interesse é o feminino. Aí, ó. Ah, são duas mulheres. É porque vocês ficam comunicam bem. pesquisando Sim. lá. Mulheres É, assassinas. aqui tem que ser. Aqui é um. Qual que é a nossa Galhofa. pega? Que é galhofada. Aqui é a notícia, né? O dia a dia, como a gente tá todo dia ao vivo, no meio de rádio, de Aqui TV, agora. tem que ser meio. Então, mas Tem que- vocês estão bem estabelecidos. O Flow, por exemplo, ele pode continuar trazendo de vários nichos. Mas a gente sentiu com o Vênus que a gente precisa ir se encaminhando para nichar. Mas não tem que furar a bolha? Pô, a sua entrevista lá com o Chris Martin, lá do Coldplay, Isso foi aí- um negócio espetacular. Furou Era a bolha total. Não foi? Foi Furou. demais. Primeiro que seu inglês é muito bom e você entrevistou e o cara conhecia, né? Muito obrigada. Pois é, foi Eu assim. acompanho, viu, Guarani? Não precisa ficar com inveja que é a pauta anterior Ô, dele, mas obrigada parabéns. por citar isso. Foi um assim, dos marcos do Vênus. Ele veio no ano passado e fui eu que acabei chamando ele e ele aceitou. Então foi uma coisa inacreditável, assim. O Você episódio... mandou o quê? Um inbox no Instagram? Como o cara Não, foi apareceu? assim, pessoalmente. Ah, trombou, o cara falou, tem um podcast. Exato. Eu conheci o Chris Martin no pós-show do primeiro show aqui em São Paulo, que teve toda uma festa ali no Morumbi. Tava a Sandy, tava o pai dele, Sandy. tava o Júnior. Tava uma galera assim, eu não sei o que eu tava fazendo lá. É porque eles participaram do show dele, a Sandy, no caso, né? Isso, mas foi antes da participação dela. E aí eles estavam conversando, eu tava numa mesa com uns amigos, e aí ele tava na mesa com a Sandy e com o pai dele o tempo todo, né? Aí, de repente, o Chris Martin levanta, isso já era meia-noite, a gente já tava indo embora. Levanta e senta na mesa, perto do meu lado, assim. Sentou perto, assim, da galera, começou a perguntar nome, profissão, o que vocês fazem.
E a gente foi trocando essa ideia. Ele falou, cara, eu adorei vocês. Porque um era estilista, outro era pintor, outro tinha podcast. Eram várias áreas diferentes. Aí ele falou, adorei vocês, voltem no show de terça-feira. Daí falou assim, aqui, vou colocar o número da produção no celular da Yasmin e ela vai trazer vocês de volta. E eu fui a escolhida pra ser uma quase RP do Coldplay. E aí você mandou, você falou, você não quer fazer um podcast lá? Isso, aí no dia que a gente foi ao show, ele falou, deu tudo certo, posso te ajudar em mais alguma coisa? Daí eu falei, claro. Se deu abertura, manda um pix. Se pode. Né? Aí levantou a bola, eu não ia cortar. Ô, Yasmin, como é que você foi para o podcast? Como é que você... Eu fui convidada em 2020 pelo podcast do Zé Graça com o Vinha Inteiro. Deus me livre. O Zé Graça e o vinheteiro. O vinheteiro. Ele rouba. Você viu que o vinheteiro é papai agora. É, tá todo... parabéns, inclusive. É a cara do Zé Um Graça. abraço, vinheteiro. Cara do Zé Graça. Zé Graça igual. Sei se ele é um calhorda. É a voz igual do Zé Graça. E aí eu fui convidada para o Master que acontecia dentro dos estúdios Flow já. Que o Flow estava começando a produzir. Mas antes disso, você era o quê? Humorista? Antes atriz? disso, eu era DJ e cantora de eventos. Cantora. Formatura. Isso, exatamente. Mas de onde você é, Yasmin? Você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, nascida e criada, mas sou filha de pai libanês e mãe brasileira. Então só uma mistura do Brasil com o Líbano. Com o Egito. Com o Egito. Seu pai é um tesão, inclusive, né? Bem bonito. O pai é bonito. O pai dela produz conteúdo. pai é um tesão. Não, posso falar. Posso falar? Não, seu pai é um tesão. Eu tô no nosso nicho. Eles são ultrapassados. É uma turma mais conservadora. O teu pai é um cara que você produz. É um cara bonitão da internet. Ele é charmoso. Eu acredito que a sua audiência paga um pau pro seu pai. Com certeza. Ixi, o inbox Mostra o do pai meu dela pai. pra você ver. O inbox do meu pai é mais agitado que o meu. Olha o kibe do pai. Mas o podcast mudou. Mostrou uma cafta quando eu pedi pra mostrar. O podcast mudou a vida de muitas pessoas, eu digo Peraí, assim. deixa ela contar a trajetória Mas dela. ela não falou do vinheteiro? Não. Ela tá contando a trajetória. Aí E eu aí... fui convidada, né? Antes eu era DJ e cantora, Desculpa. e aí eu viralizei. Não, imagina. Eu não, que isso. Perdão. Eu quero que você fale também. Não é. É porque eles... A entrevista... Já pedi perdão. Pois é. A entrevista... Eu tô na roda viva aqui. Rosca viva. A pessoa ela precisa contar a história, né? Contar como é que começou, tá? Pra você poder ter um entendimento. Mas aqui, puta, você faz... como é que começou? Né? Aí vem um... mas e o... Perdão. Sabe? Não. Mas deixa ela contar. É. Então. Agora Mas eu tô Então, super conta. acostumada porque lá no Vênus a gente abre 1000 abas e depois tem que fechar todas. É. Então tá tudo Eu quero certo. a trajetória. Aí eu viralizei imitando a voz do Cebolinha e do Google Isso eu cantando lembro. Ragatanga, lembra? Isso eu lembro. Você falou que não tem um parafuso. Mas não tem mesmo. Realmente. Você não errou em nada. E aí isso me abriu portas. E aí eu comecei a fazer essas vozes nas festas que eu trabalhava. Porque eu não comecei a ganhar grana, mas como eu viralizei, eu ganhei um público que aí nas festas me reconheciam. Mas você fazia o quê na isso é bom. festa? Mas fazia no microfone? No microfone. Tipo como? Por exemplo, Há 15 anos, um sopro de vida, um cholo. Nasci a Júlia com seus 15 anos. Sabe? Puta, sensacional. Era um maravilhoso. Pode entrar, vamos receber a Júlia. Por favor, fiquem de pé. Então era uma coisa maluca, assim. Minha vida sempre foi nada com nada, mas era legal. Era um up nas festas. Comecei a cobrar até mais caro por conta Isso é muito bom. Legal. E aí eu viralizei com isso, aí veio a pandemia, eu perdi todos os meus eventos. E aí o Zé Graça tinha me conhecido numa gravação e lembrou de mim e me chamou para participar do Master. Por sua vez, o Monark estava no estúdio, me viu enquanto eu gravava o Master, os cortes foram para mais de 1 milhão. Quando eu saí, eu falei, quando precisar de convidada mulher, porque é difícil, era difícil para podcast, né? Pode me chamar que eu venho, eu super topo. E aí 3 meses depois eles me chamaram pro Flow. Aí, no meio da conversa, tá lá registrado ao vivo, o Igor falou, tu total tinha que ter um podcast. Aí eu falei... O Barbalha. O Barbalha. Salve, família. E aí... E aí o Monark falou, eu discordo. Não, mentira. Mas aí ele falou, eu concordo. E aí eu falei, se vocês me produzirem, eu venho. Já joguei essa. Eu não perco. Levantou a bola, eu corto, entendeu? Boa. Entendi. Em todas as ocasiões. Aí eu falei, se vocês me produzirem, eu venho. Eles falaram, tá bom. Mal eu sabia que aquilo era um contrato assinado. Já é do Igor, gente. É um contrato assinado. Só que aí eles sumiram. Por 3 meses, assim. Putz. Eles sumiram, não falaram nada. Eu falei, não vai rolar, Já né? era. Aí, do nada, recebo a mensagem. Que cor que você quer sua cortina? Aí, oi?
Aí, Que cortina. É. E a Cris, como é que entrou na... E aí a gente se conheceu pro projeto. A gente se reuniu. Ah, então você foi antes da Cris? Antes Isso. da Cris foi você. Exato. E aí a gente começou a pensar em nomes, né, pra duplar comigo, porque aí tinham que ser opostos complementares, sabe? Tinha que ter a mesma energia, tinha que ter um humor bem legal, mas tinha que ter ideologias diferentes. E a gente começou a cogitar um monte de nome, aí botava defeito, assim, não, essa aqui a voz não é muito boa, não. Não, essa aqui não se comunica bem. Essa aqui já tá milionária, não vai dar a vida pelo projeto. Até que a gente chegou na Cris, que tava fazendo rádio também. Sim, ela fazia Transamérica, né? E tava pobre. Tava pobre. Tava sem móvel. Sem show, Tava pandemia. sem móvel. Sem móvel em casa, sem cachorro. Tinha Aí nada o pra Igor perder. mandou um áudio pra ela, ela respondeu no áudio, a gente gostou da voz dela, ela super topou. Ela é muito boa, né? Ela é demais, Ela é muito cara. boa. Ela é muito rápida, ela é um monstro do stand-up. E a gente, assim, casou perfeitamente. Mas diferente dos outros podcasts que começaram através de uma amizade, a gente virou amiga depois do projeto. Pô, mas bacana. Tem uma química assustadora. É legal. Agora falando dos convidados, falando do cara... Breakzinho, Dedê? Sempre no Você quer um breakzinho? O break do Bolota. Obrigado. Break do Bolota? É sempre na hora do recreio. Break Vai lá. pro Bolota. Break pro Bolota. Gordão do Diretor Blink. Bolota. É o diretor Bolota. Vai lá, Reginaldinho. Break pro Bolota. Mas nós tá na... Mas continua no YouTube, né? No YouTube e na Continua TV. na Boa. TV. Aqui é um inferno. São Isso. vários públicos. E um salário. Vários públicos, várias audiências. Tem a TV, tem rádio. O nosso forte é rádio. né? Internet, Rádio é poderoso. O nosso rádio Vocês é poderoso. detêm todas as comunicações. O rádio é primeiro Tudo lugar com no Brasil salário. inteiro, é poderoso. Tem a Então, internet, eu tava vindo pra cá, o cara tava ouvindo. Ó. Na E rádio. as redes sociais. tem YouTube. Porra. YouTube que é... TikTok. TikTok. Vocês estão no TikTok? Tem TikTok. Pode Ao pôr vivo lá no que tem. TikTok. Tamo ao vivo no Emilhão vai TikTok. fazer dancinha? Vai, ele e o Didi. Ele com a planta. É ele e o Didi Mocó Cê dançando. sabe. Vai se tratar, garoto. Helba. Rinha de velho. É, rinha de Pisque 3 vezes se precisar de ajuda. rinha de velho. Você sabe que esse negócio de TikTok aí é um sucesso, né? Diz que é um sucesso TikTok. E os caras ganham uma bela grana no TikTok. Sim. Ela é influencer, né? Você é do Sim, TikTok? eu tenho lá um perfil no TikTok também. Me inscrevi agora no programa de monetização, porque eu não sabia que monetizava, não. Não tô acostumada com rede social muito que dinheiro não monetiza. precisa Mas teus vídeos bombam, né? O que você produz lá? Eu produzo Minha lá. Agora o meu pergunta foi pro foco tem saco. sido cultura árabe. Tô fazendo muito vídeo sobre cultura árabe com um pouco de humor. Tô imitando meu pai, fiz um personagem árabe morando no Brasil. E aí tá um sucesso assim que eu tô crescendo lá adoidadamente. Mas você tem vontade do quê? Do que você diz? Na Fazer uma vida. pergunta. Na vida? É. Eu sou comunicadora, eu gosto de trabalhar com artes diversas. Então eu gosto de música, eu gosto de imitação, eu gosto de falar sobre cultura árabe, eu gosto de ser uma comunicadora que inspira as outras pessoas. E eu sempre falei muito da minha família, das minhas raízes árabes. E eu gosto de inspirar as pessoas a valorizarem seus ancestrais, suas raízes. Isso é Então, ótimo. tô muito nessa agora, sabe? Me ajuda Bacana. na inspiração, então? Não Fala a minha, pra mas mim. as pessoas, como eu disse, acho que agora é um bom momento pra gente voltar naquela pergunta. Ah, é. De que o podcast mudou a vida de muitas pessoas e mudou, digo, financeiramente. Tipo, é o seu trampo. Só você... pensa em dinheiro Mas, também. meu né? Deus Tá do quebrado, céu. deixa um Só pensa em pouquinho. dinheiro e Só cigarro. pensa Eu em vou ter- dinheiro e cigarro. E é cassino. impressionante. O final é muito bonito. Vocês dessa podem questão. deixar o pó de boca falar? E o que acontece? Tem muita gente boa que pensa e sonha ainda, de repente, viver disso. A pergunta é, você que é profissional da área, ainda cabe mais um podcast? Ainda tem espaço de tantos espalhados aí? Com certeza, desde que você escolha um nicho para você nascer agora. Sempre vai ser o nicho, então. Nesse momento, sim. A gente sabe que a internet é uma coisa cíclica, então vai mudando. Às vezes pode voltar o podcast sem nicho, mas nesse momento, quanto mais você nichar o seu conteúdo, melhor. Porque aí, por exemplo, o Patrick Maia tá com Chevette Talks. Já é uma coisa super diferente, entendeu? Porque é dentro de um Chevette, Bem tem, legal. né? É Não, um papo não é bem tão legal. diferente, É, não é, também. diferente. Mudou o karaokê. Ela já fazia, É não o cara Táxi do do karaokê. Gugu. Puta Mas o cópia Gugu do é legal. Carpool O táxi Karaokê. do Gugu Não, não é isso. diferente, O não. Gugu já Não fazia é isso. diferente, não. Mas o Di- podcast também diferente. é uma coisa que já existe. Fazendo uma Pô, charrete. mas Não, aqui não. no Brasil é diferente, não tem ninguém Não, táxi fazendo o do que ele Gugu faz. já já fazia isso isso. na década de 80. Mas não faz mais. Jacaré Banguela. O Jacaré Banguela. Jacaré Banguela. Mas o Chevette não anda, porque não liga. Chevette Talks. Ah, o Alba também O não. que mais? O que Alba tem? também não. Podia fazer, Alba, um... liga, Então, né? eu Vou acho fazer que um- Não anda. Linhagem gripe. dá sim pra você criar um podcast hoje, desde que você foque bastante nessa parte de nicho. E dá sim pra você ganhar dinheiro com isso. O podcast mudou minha vida.
Os estúdios Flow mudaram, cara, minha vida financeira completamente, assim. Porque eu tinha perdido todos os eventos, tava ganhando nada, tava devendo dinheiro pro banco. E aí, hoje eu consigo ajudar minha família. Hoje eu me mantenho 100% sozinha, moro sozinha, tenho meu carro, tenho tudo, sabe? Tô me mantendo assim. Só que o difícil é isso também, se manter. E não ser cancelado, né? E não ser cancelado. Vocês foram cancelados? Eu sou cancelado toda semana. Cada semana eu sou uma coisa. Desde 1993. Uma hora eu sou machista, outra hora eu sou misógino. Fascista. O que a gente vai escolher pra hoje? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não sei porque. Xenofóbico, boa. Xenofóbico. Cada hora é uma. Cada hora é uma. Porque coisa. no Flow eu tô falando isso porque o Monark é o que era o cara que começou toda essa história e estão falando que ele vai ter que pagar uma multa agora de 4 milhas. Você tem essa preocupação também, né? Porque você toma aquele melzinho lá que você falou, você toma uma bebida. Você tem preocupação de não ser cancelado? Então, agora eu não tomo mais durante o programa, mas eu não tenho muito essa preocupação. A gente não se expõe a esse extremo ao ponto de a gente receber um cancelamento do tamanho do que o Monark recebeu. Tá falando que você fuma maconha e bebe. Se você quis traduzir assim, os dois juntos. Mas eu sou muito grata ao Monark, de verdade. Ele é muito gente boa. Muito. Cara, ele mudou minha vida. Ele é muito gente fina. E foi ele que, quando a gente foi contratada, a gente chegou lá com um salário de apresentadora. O projeto não era nosso, era do Flow. No primeiro mês, o Vênus se pagou. No segundo mês, a gente ganhou vários patrocinadores. Foi o Monark que juntou com o Igor e falou assim: cara, as meninas estão ganhando só esse salário, olha quanto tá entrando, vamos chamar elas pra ser sócias. Igual tu tinha. Isso é negociação assim. Tu tinha aqui? É a mesma coisa. O Emílio é sócio, pô. Lógico. Ele chamou o Emílio Papai é a mesma coisa. Paga os meninos lá à vontade. Vocês dão risada. Mas pô. Ele falou pra gente. Por isso que ele tá tanto. Olha o Helberdinho. O Helber dá uma risadinha. O Helber tá andando de O Helber é sócio. RD1. O Helber que me chamou, inclusive. O RD1 é o site dele. As quentinhas do Helber. Ele grava nossos áudios. Vai chamar Fofocalipânico. É uma linhagem que a gente vai dar aqui no. É um nicho. Agora que voltou do break, a pergunta era muito importante, da questão dos convidados. Falou do Coldplay. Teve algum convidado nesses. Quantos? 600? Mais de 600 episódios? Quase 600 episódios. Qual que você. Puta, ficou com o saco na hora? Falou, puta, que vontade de morrer que eu tenho. Teve algum que você falou que. Não vai falar. Não tô falando pra falar o nome, o Bocó. Tô perguntando se teve algum episódio. Gordo nervoso. Faz uma pergunta. Eu tô chateado porque você acha que ela vai expor? Eu tô chateado porque o Blink foi embora. Ele tá sem comer pastel, coitado. Traz o ovo. Deixa o ovo de Páscoa. Teve algum, não precisa falar, óbvio, você não vai falar, mas teve algum que você falou, ai meu Deus do céu. O que a gente tem maior dificuldade é com um convidado conciso. Vocês sabem bem que quando o convidado não fala, sabe? Que você precisa arrancar. Monossilábico. Monossilábico. Você pergunta aí como é que foi sua infância. Ah, normal. Legal. Não, meu lindo. É pra falar que você brincava e comia lama, entendeu? A gente quer saber detalhes. A gente tem 2h30 aqui, pelo amor de Deus. Mas teve um convidado em específico, que eu não vou citar nomes, que ele decidiu ser arrogante com a gente, entendeu? Então eu fazia uma pergunta. Eu tava levantando a bola dele, assim, ó, lá na lua. Eu fazia uma pergunta, eu falava, conta do seu projeto novo. Ele falava assim... Que projeto? Vamos ver se você estudou. Uma prova. Nossa, sério? Prova. Aí eu falava, tal. Eu fazia uma pergunta, eu já contei em outro programa isso daí. Vamos lá Nossa, ver se mas o Rafinha Bastos é assim mesmo. Não, o Rafinha não. O Rafinha foi diferente. O Rafinha, cara, a gente se deu muito bem, sabia? Ele é gente boa, tô zoando, mas ele é gente já boa. participei lá do Ilha, 3 episódios lá do Ilha, já participei do podcast dele. Rafinha, a gente se deu bem. Mas esse convidado foi arrogante máximo. Então, mas o podcast é ruim porque é muito longo. Isso. E as pessoas querem saber coisas que não são para ser divulgadas. Tem coisa que você não conta para ninguém. Tem coisa na nossa profissão. Falei pro Zuc. Na nossa profissão existem duas coisas: o que acontece no backstage e o que acontece aqui. Exato. O que acontece aqui, a gente pode falar. O que acontece daqui para trás é uma coisa que chama-se ética. Sim. Antigamente eu sou da época. Eu sou da época que existia a ética profissional. Você tem uma ética com todas as pessoas que trabalham com você e tal, e tem algumas coisas.
Você vai lá, os caras abrem. Desce a lenha. Os caras desce e fala coisa. Fulano me roubou. E fala coisa que nem existe. Mas acho que porque o próprio. Você é meio assim. Eu não, jamais esse olhinho seu. Esse olhinho seu. Se eu falasse metade do que você fez, você tava ferrado. O que o cara quer saber? Me chama lá pra você ver o que já pega a pilha. O que eles fazem? O que eles fazem é o seguinte: você vai lá e fala mal do Emílio. Aí o Emílio tem que ir lá. Isso, para responder. Então, para responder você, uma coisa que você fez lá, aí vira uma coisa sem Mas esse é o sucesso. Mas tá errado. Tá errado, mas é o hit do podcast. Tem um monte de coisa que o público gosta, bicho. Se você pegar o corte. Mas a gente é conhecida por não ficar batendo nas polêmicas. A gente nos bastidores, por exemplo, a gente já pegou vários convidados que falaram: eu só vim aqui porque vocês não colocam na parede. E olha que a gente já teve várias oportunidades. E é por isso que a gente tá sem audiência. Não é, também tem essa. Não é. Não, você pode falar de uma coisa que é ética, mas o cara cava o pênalti. Quando o cara você vai fazer uma entrevista... Eu aprendi com o diretor Newton Traveco. Newton Traveco foi um grande diretor. E ele falava o seguinte: Emílio, presta atenção no que eu vou te falar. Eu falei: claro, professor. Vou repetir. Pode falar. Eu guardei isso há 30 anos. Ele fala assim: o público sabe o que quer, mas o público quer o que não sabe. Então esse é o público. O público que está acompanhando a gente sabe o que quer, mas ele quer o que não sabe. Então o público, ele é muito. O público você tem que domar o público. Não é dar o que ele quer. Sim. Porque às vezes ele quer o que não sabe. Exato. E quando você tem o que ele não sabe, que é o sucesso. Aí que tá. E é difícil entendeu? achar o que eles não... É isso aí. Porque aí você vai ficar queimando as pessoas. E aí vai chegar uma hora que vai acabar isso. Exato. Entendeu? Acaba a mística do negócio. Tem que ter muito cuidado com o que você vai falar durante essas 2, 3 horas, né? Porque às vezes a pessoa pensa: eu vou dar muita audiência, eu quero dar cortes e tudo mais, e acaba falando mais que a boca, sabe? Acaba metendo os pés pelas mãos. E aí depois é cancelado e aí vem botar a culpa no programa ainda. Exato. Não sei. Eu acho muito. Eu acho que também tem um negócio. Eu já fui em bastante podcast. E é uma coisa que a gente acaba fazendo. Você não me falou que não gosta. Lá estarei. E o Emílio vai junto, porque ele adora ir junto. Eu que ele não foi. Eu já contar tudo que nunca foi falado. Se eu contar aqui, vai começar a falar aqui. Não, tem uma coisa do podcast que é auto-homenagem. Você vai lá pra contar muitas coisas, o quanto você é bonzão. Não tem jeito, porque sua trajetória, você tem uma relação com você mesmo que você quer contar de uma forma bonita. É um arquivo confidencial de 3 horas. O Morgadão, comecei a narrar. Ninguém fala de você, só você fala de você. E acaba sendo isso, né? O podcast. O cara vai pra falar da vida inteira. Mas eu acho que a linha que elas criaram, por isso acho que tem um público feminino, é porque elas têm química, as duas. Ela é a Cris. Então vira um negócio que vocês puxam pra vocês. Isso. Muitas vezes. E foi até um negócio que o Chris Martin aceitou o convite só por conta disso, porque ele foi atrás de ver os episódios, viu que não era um podcast de fofoca, de polêmica, e aí sim ele aceitou ir. Pode saber das suas imitações. O cara assistiu o negócio. Ele foi pesquisar. O cara sabia, sabe? Ele foi super generoso. Ele fez um episódio de 40 minutos. E ele nem no Fantástico ele ficou 40 minutos. Você foi generosa com ele porque ele canta tudo em playback. E em momento algum... isso que você contou pra gente. Em momento algum você falou isso pra ele. Você que foi generosa com ele. Ele é o rei do playback. Ele não faz playback, não. Porra, ele? Muito. Puta Zé playback. Você não foi no show. O melhor show que tem do cara. É bom pra não é show. É o show inteiro. Eu adorei. E quer ver uma outra coisa que esse programa não faz também? É a humildade da Cris, porque ela deixou você brilhar. Coisas que a gente tem que aprender no podcast. É verdade. Não é? As duas têm... Ela não fala tão bem inglês, ela tocou a bola. Nesse episódio, é verdade. Nesse episódio, ele inclusive começou se desculpando por não falar o português. Sim. Porque ela falou, ela tava meio assim, constrangida de não falar. Ela fala, mas ela tava nervosa, não tinha segurança de formular algumas frases, assim. E aí ela super apoiou e deixou, e o Chris Martin inclui ela em tudo. Ele começou a perguntar: qual que é a sua melhor piada do show? Como é que você começou no stand-up? Então ele virou o jogo pra ela. E todas as perguntas que ela fez foram, assim... No alvo ali, entendeu? Ele até falou: você não falava inglês e tá perguntando tudo aí. Então foi um episódio muito, muito especial pro Vênus, de verdade. Agora, Yasmin, como é que é a tua... todos são bons.
Com certeza. Não, tem Todos são bons. não, daí está sendo. Desculpa. Não, você tá. Não, todos são bons. Pô. Não é. O Tem João entrevista Marcelo que não- Bosco, ele tava bom. Não, mas tem Foi bom entrevista. do Bosco. Foi É muito bom. difícil Mas entrevistar tem ele. entrevista que não rende, Pô, bicho. é difícil entrevistar aquele maluco lá. Ele é- Foi legal a ele entrevista. é muito inteligente, cheio de referências, É, né? ele é bom. Pô, eu vejo vários. Tem treta. Sim. O Alba. Não, eu ia perguntar a tua pilha de trabalhar com a internet. Porque assim, a gente tá aqui, você tem os views, você tem o número, você tem a visualização. E aí, em determinado momento, a internet não te permite te acostumar. Porque toda hora, que nem você falou aqui do Pânico, você tem que puxar uma sacada nova. Como é que é a tua pilha de trabalhar com a internet? Quando você começou, ficava meio louca com view, você ainda fica meio ligado com isso, se preocupa. E essa questão de se reinventar também. Cara, eu tô trabalhando com internet desde que eu viralizei, vai fazer 7 anos, mas ganhando mesmo foi desde quando começou o Vênus, foi ali 2020, 2021. Tô me mantendo aí sem polêmica, que é um negócio difícil, você se manter ali nas redes sociais, no Instagram, sem ficar divulgando sua vida pessoal, vida amorosa, sem ficar fazendo trollagem. Fala mal do outro. Mas você é mal do bonita, outro. né? A gente precisa apelar aqui. Tá demorando. A pessoa que é bonita. Olha o Sami aí, ó. Não, a pessoa que é bonita. Tem o Sami. A pessoa que é bonita já por si só, você já fica assistindo, porque é legal assistir pessoas, ficar Sim, vendo pessoas mas se eu bonitas. ficasse A gente lá precisa só- apelar só um por- pouco. É talentosa, Se eu ficasse lá só posando de bonita, talvez eu tivesse um público, mas não fosse tão chamada para algumas publicidades, por exemplo. Então, eu tô sempre inovando o meu conteúdo. Esse ano eu fiquei pensando do que eu posso falar, do que eu posso falar. Veio a sacada da cultura árabe, foi a melhor coisa que aconteceu, que eu fui a 8ª criadora do Brasil a mais crescer nas redes sociais nesses últimos 2 meses. Então, Mas porque você é boa também. muito obrigada. Não é? E aí eu trago um pouco de imitação e vou, sabe, eu vou me diversificando. E nunca pauto a minha vida em polêmicas. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito de falar. É. Porque eu não preciso, por exemplo, ficar saindo na Choquei toda semana pra ficar, falem de mim. Não preciso disso. O Choquei fala da gente, eu acho muito. Fala do Morgado. Muito. Eu preciso. Fala do Morgado. Choquei. Sério, Morgado? Fala o quê? Gordão? O que falou, Morgado? Falou que eu sou gordo. O baleia. O baleia? Eles falam que ele é body positive, que ele se aceita, que a gente não respeita ele. Chama ele de lona de caminhão. O Choquei é Ele gosta que a turma vai de arrasta fora pra do cima. nosso público, esse Choquei. É verdade. Né? É totalmente fora do nosso público. Eles gostam que a turma vai de anda no arrasta pra caminho cima lá. contrário. Do Choquei, né? É. Mas o Choquei é ruim, né? Cara, Você viu o cara que faz urgente. Choquei? Pelo amor de Deus. Eu já conheci ele lá nos bastidores Eu do Flow. preciso. Já. Lá nos bastidores do Flow. Quando eu viralizei, o Choquei me postou muito, né? Por conta das imitações. Aquele vídeo do Ragatanga, o Choquei foi uma das plataformas que postou, mas quando ainda não era tão sensacionalista. Quando não pegava um monte de notícia. Quando Urgente. pegava realmente memes. Né? Então eu saí na Choquei, até me ajudou a ganhar seguidores. Mas depois dessa polêmica aí. Então, mas não é porque isso você vai aumentando. Esse é que é o problema. O índio fazia isso, né? Ainda tem do índio, os cortes, ele punha Pânico os cortes. retrô. Ele Pânico retrô. Aí ele punha um negócio e falava, meu, eles chamam de Thumb. É, a Thumb. A thumb. Pra chamar isso mesmo, atenção. clickbait. Eu falava, clickbait. Clickbait. Aí ele falou, não, mas o clickbait tem que ser assim. Eu falei, cara, mas isso é uma mentira. O que você está fazendo aí é uma... Emílio passa mal com tanto rir. Não detonou, né? Só que o que acontece? Isso vai escalando. Então vai escalando quando... O cara perde o controle. Você perde o controle, exato. aí vira um negócio que... Tragédia. Aí você vai ter que sempre... É igual aquela hora da isso. morte que a gente Sim, fazia. é o Jackass. É, igual o Jackass. Uma hora você Não, vai chega um momento que você tem que falar, enfiando na acabou. toba uma pimenta. Você Não, fala, mas o índio é bom. acabou porque isso acabou. Porque Notícias não tem mais populares. Mas as thumb do índio era boa. Tipo, Emílio chora de rir. Vejam Então, por quê. isso é uma coisa que a gente também não pode ser hipócrita, porque a gente tem canal de cortes, né? Isso foi criado até pelo Flow, o canal de cortes, o nome cortes. Só que uma das regras do canal de cortes é que não pode mentir. Pode aumentar, mas mentir não pode. Vocês fizeram uma sacanagem comigo também, Conta. depois eu falar com a Mia Mello. Denúncia. Fiquei muito chateado. Ó, tem um corte meu lá que me E não expôs. foi verdade? Não foi a minha versão, foi a Foi versão sim. dela. Então você tem que ir lá, você tem o seu Não, direito mas de é, resposta. é exatamente isso que eles fazem. Eu acho errado isso. Do direito de resposta? Não é o direito de resposta. É porque, às vezes, você tira do contexto e o que vale é o que está escrito. Porque ninguém acompanha o programa. Sim. É meio... Os caras assistem O corte é mais assistido, muitas vezes, do que o certeza. próprio conteúdo. Com né? certeza. Tem um canal de cortes que se chama Talk Flow. Ele fez a vida dele. Ele tá monetizando assim pra caramba. Tem 10 funcionários contratados Que fica lá. só alimentando. O Pablo Marçal, que veio aqui, ele viralizou dessa forma. A galera foi ganhando dinheiro em cima do cara também, né? Apesar dos absurdos E que o ele- Flow não cobra
porcentagem dos cortes. É pro cara e tal, porque isso ajuda também a levar a audiência pro episódio completo. Boa. Né? Então, mas o legal é o episódio completo. Com certeza. Porque o episódio completo você entende Tem o o que contexto, né? É, claro. Mas Com a turma certeza. só quer ler a manchete só. Quer ler a manchete, aí interpreta desse jeito, aí tira do contexto, aí vira aquela Eu sou a rainha do duplo sentido dos cortes. Por exemplo, eu falo assim, aí eu cheguei lá e eu dei as flores. Aí a pessoa coloca lá na thumb. E eu dei. Com a minha carinha, assim, fazendo assim. Aí ficou, caramba, 1 milhão de views. Outro dia eu tava na churrascaria com meu pai falou pra uma pessoa, procura minha filha aí, linda, no YouTube. A pessoa procurou, e o meu nome, Yasmin Assini, tava lá. E eu dei. Não! É, mas é um vítima do inferno. clickbait. É um inferno isso aí. Mas é um sucesso, né? É um sucesso. É um sucesso. É um sucesso mesmo. O canal de cortes trouxe bastante view pra gente. Esses negócios do corte, os caras passaram os limites. Canais eróticos estão falando. Veja não sei quem descendo a manju. É muito perigoso isso daí. Mas em que Não é? plataforma você tá vendo isso? Não, qualquer corte. Tô vendo do Eros. Zuzu. É, mas Seu tem algoritmo tá diferente. Meu algoritmo ele vai pra esse lugar. É o dedo ruivo. É o dedo ruivo. Deixa eu perguntar, Yasmin. Sem Então, sobrancelha. Mãozinha ruiva. você domina, então, a internet, né? Você é uma pessoa focada Eu nisso, sou né? focada nisso, não fico fazendo sem objetivo, sabe? Aqui não tem objetivo nenhum. Aqui quando viraliza... O Sam é apareceu verdade. agora, inclusive. Ele tava... Foi até bom você falar de Mas objetivo. você sabe eu que tô eu acho? pensando na vida. Eu vou né? dizer uma coisa pra você. Pagando Eu acho que as coisas que funcionam são as coisas que têm alma. Sim. Tem muito programa que não tem alma. O programa, ele não. Você assiste lá, você fala, puta, isso não tem não tem uma verdade. Forçadinho. Ali, né? Eu acho que o que funciona, É isso. se tiver verdade, tem público, tem audiência. Tem umas coisas que são meio sem alma, sem. Você fala, porra. Que nem a seleção brasileira. Essa seleção. Sem alma. Não tem alma É essa isso aí. seleção. É isso. Essa seleção não tem a alma brasileira jogando ali. Tem a técnica? Não. Essa seleção que jogou lá. Teve um jogo da seleção. Eu assisti Contra a Inglaterra. sábado. Amanhã tem Espanha. Aí, porra, eu assisti essa seleção, eu falei, essa seleção ela não tem a nossa alma ainda. É um time lá que tava jogando, mas não. Cada um Você não O menino tem. Você não, Desculpa. Você não tem identificação. Desculpa. O menino tem. O Hendrick tem. Não, calma. Então é eu tô dizendo o individual. seguinte, eu tô dizendo Coletivo. o seguinte, a gente ainda não tem a alma daqueles jogadores. Tá. É qualquer coisa Exatamente. ali. Ah, é qualquer aleatório. coisa. É aleatório. Você não torce Acho por que quando aquilo. você produz conteúdo em massa só pensando em viralizar ou ganhar views, acho que não perdura, sabe? É isso. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu postei um conteúdo no Instagram falando da minha avó. Contando quem foi a minha avó. Tá com mais de 100 mil curtidas, tá com milhões de visualizações. Sabe, eu contando uma história real, Que é sabe? verdade. Que é verdade. Então eu coloquei toda a minha alma. Minha avó paterna já se foi, minha avó materna também não conheci. Mas eu contei quem ela era, que foi uma mulher guerreira, que criou 8 filhos. Contei que mesmo ela sem falar português e eu sem falar muito árabe. Esse vídeo aí, ó. Eu sem falar muito árabe, a gente se Mal, você entendia tá em bonito, tudo. hein? Ó, que bonito. É uma produça, né? Tá querendo. Tá dizendo que eu não tô bonita aqui, é? Demorando. Não, mas tá show de bola. Luz. Tô na luz natural, né? É, show de bola. Então, falei sobre a minha avó, minha Cito Hadij, que Deus a tenha. E aí tá com bastante curtida. É um vídeo que eu falo sobre a gente pesquisar as nossas raízes, sabe? Valorizar os nossos ancestrais. Foi um vídeo natural onde eu coloquei minha A minha alma. avó tá empalhada. Que lindo. Lá no armário. Tá Ela tá da dentro do granja. Me armário. emocionou. Tá dentro do armário. Armário da granja. Eu, Tem às que vezes, fazer um quando vídeo eu, dela. quando eu preciso. Com uma Agora é camiseta do maravilhosa. Hopi Hari. Dona Maria. Quando eu vou pedir um conselho, eu abro o armário, ela Parece tá lá a babavanga. sentada. Aí eu ponho e falo, vó. Aí você pergunta alguma Eu coisa. pergunto pra vó, ela. E quem cala consente. É lógico. Ô Yasmin, pô, queria agradecer. Você é um sucesso. Puta, manda um beijo lá pra Cris também. Pode deixar. Amanhã eu tô lá com ela. O YouTube dela, o YouTube não, o Instagram normal Boa. é IA. É Yasmin Assini. YASY Assini. Isso. Yas Yassine, que meu nome é Yasmin Yassine. É, Yas Yassine. Só que é difícil, né? Porque tem muito Y. É verdade. muita, Aí tem gente que lê muita Yassine. consoante. E assassine. O que é isso? Tem tanto... Mulheres assassinas. Yassine. E assassinas. E tá lá no Vênus, que é no Vênus Podcast, que é lá do Isso. nosso querido do Igor. Barbalha.
O Igor. Com certeza. Do Igor e do nosso família. querido Monark também, que o Monark também. Tô atrás da liberdade. Querendo ou não, ele é o cara que, Sim, que sim. fundou aquela bagaça. Porra. né? Tem mão dele É um lá, cara sim. que tem que ter o nosso respeito. Com certeza. É um moleque muito bacana, teve Pois várias vezes Gente aqui. boa. Amanhã a gente boa. tá ao vivo com o elenco de Elvis, um musical. E na Ó. sexta-feira a gente tem Jorge Versilo. Jorge Versículo. Quem gosta do Claro. Grande Jorge Versículo. Carioca. É um clássico. Carioca é foda. Carioca é fãzaço do Do Versilo. Jorge, Jorge é mesmo? Versilo, compadre. Adoro. Jorge Versilo, compadre. E fica o Dona convite Mara. pra vocês irem lá no Vênus, tá bom? Aí, A gente vai Zuzu. mandar. Zuckerman Eu vai. vou com o Emílio. representa. Vai ser a melhor Zuzu. entrevista Vai que a ser. gente já deu. Não inventa não, Pode Zuzu. marcar, não inventa você. Zuzu vai sozinho. Eu, que ele, eu vou com o ele vai. Emílio Vai. e vou O falar Morgado do... também tá devendo, hein? Tô Morgado? esperando o Não cabe convite, na né, cadeira. não? Vai os dois Não juntos. cabe na cadeira. Vou eu e o Zuckerman. Você tem um Passa que você trote. fica lá, oi, tudo bem? Eu faço lá, Varanda. chama... Mas é que vocês divulgam muito mal minhas coisas, eu não quero. É você e o Maurício Eles jogam pra Meirelles, não é? Varanda Gourmet é um Não, sucesso. ele tem- Gourmet. É Mas bom, toda ele vez passa que eu vou trote. divulgar... Isso aí, ó. É porque ele faz o seguinte, como eu trabalho há muito tempo com ele, Isso aí ele dá tem a 10 mil liberdade chutes. poética pra ele me encher o saco. Mas ele não Cobra divulga, ele 7 divulga pilas. com uma puta má vontade. Ele tem um- Ó, Varanda Gourmet, Isso- Varanda isso é aí- muito bom. Uma live ao vivo. Isso aí ele faz 70 mil coisas. Tem um que ele E passa tem- muito é, bem feito. E tem o do Boquinha, que fica faço. fumando e jogando. Não, não. É, tem. Ele tem um. Ah, e tem que ele passa trote, Futuro. é bom. Tem um que ele é Futuro? muito, muito brincalhão. Mas E tem um que ele E esse aqui eu sou despojado. As várias faces Tem de Zuzu. tem um que ele vai. Não, mas eu gostaria É que é que futuro. você... Entendi, entendi. É um pouco de Ele fica- versatilidade. É que o Emílio tá Não, ele preso no fica tempo. assim, ó, ele ele tá fica- muito tempo atrás da... Tem um que ele é muito Tá com inveja. brincalhão. É o Varanda. Tem. Varanda Tem um eu que sou ele é muito brincalhão. brincalhão. Varanda é Nossa, bom. sei o que é. Fala umas gírias, sabe? É Tem um- bom, Varanda. Não, mas eu Ele gostaria, assiste, eu né? gostaria que você falasse sobre esse assunto. Um assunto muito interessante. Olha que câmera. Chama é? Futuro. Transtorno de esse é o- identidade. Não, Zuzu. esse é quando ele tá no nome da empresa. Isso. Estamos aqui recebendo hoje essa O figura. CEO do BTG, O Paixão. CEO do BTG, do BTG. Futuro. Esse ele tem Estamos salário. aqui hoje recebendo esta figura fantástica. Eu gostaria que você contasse. E outra é todo meio brincalhão. E aqui eu sou Eu sou legal. Flavinho Fio. Mas Super ó, formal, São né? várias é uma faces. piscadinha. Quarta-feira. Piscadinha. Ia dar uma piscadinha. E aí, quarta-feira da semana que vem, pra contar todas essas histórias, não deixe de assistir o Vênus Podcast com a presença do Emílio Surita. Aí vai contar A arte já vai estar divulgada já. É isso aí. Assistam. Obrigado, viu, Valeu, Yasmin? viu, gente? Boa sorte pra você lá. Um beijão lá pra Cris. Pode e obrigado deixar. por você ter vindo. Obrigada a vocês. É isso Sigam aí. lá, Vamos fazer gente. o break? Vai lá, manda bala.